Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, O Essencial de Jesus, de Jean-Dominique Crossan. Então, esse livro, na verdade, ele relata diversas imagens, afrescos do cristianismo primitivo, antes da época de Constantino. Então ele vai abordar alguns assuntos, eu vou destacar alguns aqui. Então, uma das primeiras pinturas cristãs que retratam a crucificação de Jesus é uma representação obscena, romana, ridicularizando um cristão que está diante da cruz, prostrado, adorando a figura de um personagem que está crucificado na forma de um asno, tá? O texto diz: Allah Samenos, que é esse cristão, né, venera o seu Deus. Então é uma ridicularização dos cristãos, é um fresco romano. Né? Dada a escassez das imagens de Cristo crucificado e a quantidade de imagens que mostram cenas de cura de Jesus, né, tem dezenas de imagens, né, Crossan conclui que não foi o Cristo crucificado, ressuscitado ou juiz que teve importância para aqueles primeiros cristãos, mas o Jesus que cura. Esse é o que teve maior destaque. Né? Crossan, por sua vez, destaca que o reino de Deus a que Jesus se refere deve ser entendido levando em conta as questões políticas e sociais da época, como a dominação imperial e a exploração colonial a que os judeus estavam submetidos. Então, a perspectiva apocalíptica de João Batista, que tratava dos eventos do fim do mundo, foi inicialmente adotada por Jesus, segundo Crossan, mas depois da morte do Batista, Jesus teria adaptado essa perspectiva escatológica para o que Crossan chama de escatologia sapiencial, que enfatiza sabedoria, ou seja, não mais um apocalipse como revelação, mas sobre o futuro, né, uma revelação do futuro, mas a sabedoria sobre o presente. Bom, isso é uma interpretação do Crossan. Nós já vimos ali no texto do James Donne que ele já defende outra coisa, que esse texto apocalíptico não dá para ser desvencilhado de Jesus tão facilmente assim. Né? Crossan mostra um afresco datado de 250 e 300 na Capela dos Sacramentos, nas catacumbas de Calixto em Roma, que mostra a cena de cura de Lázaro, em que Jesus aparece de túnica e de manto, olhando para frente, gesticulando em direção a Lázaro, com a mão direita levantada e a mão esquerda segurando um bastão. Então, Crossan está usando essa imagem para mostrar como que os cristãos acreditavam que ele era um mago. Olha, está segurando um bastão. Só que a evidência de Jesus e mago é muito tênue. Né? Isso foi explorado mais detalhadamente no livro do Jesus Recordado do James Donne. Né? E no próprio livro do Richard Hosley, ele também derruba essa tese. Né? Crossan destaca que ao dizer quem tem ouvidos que ouça, em Mateus 11,15, Jesus reforça que, como camponês galileu, Jesus era um homem sem estudo, e a seguinte observação refletia originalmente a sua citação verbal, ou seja, se tiver ouvidos, que ouça. Ou então, vocês que têm ouvidos, usem-nos. É isso que ele queria dizer. A essência dessa observação era que sua mensagem era clara, aberta e óbvia para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Não era misteriosa, esotérica ou profunda demais para a compreensão dos homens comuns. Tá? Então isso desfaz aí por versões de livros esotéricos, como por exemplo esse do Spencer Lewis, né? Que fala de uma mensagem esotérica de Jesus. Né? O Crossan está derrubando isso. Ele está discordando disso aí. Tem um outro mosaico na necrópole do Vaticano, embaixo da capela da Basílica de São Pedro, né? Tem uma necrópole, né? Que esse mosaico é datado do fim do século III e início do século IV. Mostra Jesus como o Sol Invictus, segundo o Crossan. Bom, então se nós temos aí um texto do final do século III, início do século IV, está bem na época do Constantino, né? Constantino também é 313, início do século IV, né? Então, isso derruba a tese de alguns autores que acham que a vinculação de Jesus com o Sol Invictus
ela é bem tardia, só no século XII. Né? Bom, aqui tem esse mosaico aqui que é do século IV, que já faz esse vínculo entre Jesus e o Sol Invictus. E aí o link com a data de nascimento, né? 25 de dezembro, né? Traria esse vínculo. O Crossan também diz aqui uma parte interessante aqui, que ele fala na página 10, ele reproduz aqui os textos do Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, no capítulo 18, né, que ele fala de Jesus Joséfo. Né? Ele diz assim, naquela época vivia Jesus, um homem sábio, pois ele era um homem que operava feitos surpreendentes, e era um mestre para as pessoas que aceitavam a verdade com alegria. Ele ganhou o apoio de muitos judeus e de muitos gregos. Quando Pilatos, depois de ouvi-lo ser acusado pelos homens mais honrados dentre nós, o condenou à crucificação, aqueles que o haviam seguido para amá-lo não desistiram do afeto por ele, e a tribo dos cristãos, assim chamada em homenagem ao seu nome, até hoje não desapareceu. Tá? Então, essa passagem, apesar de adulterada, Crossan ela remove as possíveis adulterações e chega nesse texto que ele considera autêntico. Tá? Tem uma outra passagem que é a do Tácito, historiador romano, que também fala de Jesus. Em Anais, capítulo 15, ele diz assim, portanto, para encerrar os rumores, Nero apontou como culpados do incêndio, né, de Roma e puniu com os mais extremos requintes de crueldade uma classe de homens abominada por seus vícios, que o povo conhecia como cristãos. Cristo, o fundador do nome, havia recebido o castigo da morte no reino de Tibério, sentenciado pelo procurador Pôncio Pilatos, e a superstição perniciosa havia sido interrompida na época, somente para recrudescer mais uma vez, não apenas na Judéia, lugar de origem da doença, mas na própria capital, em Roma, onde todas as coisas horríveis ou vergonhosas do mundo se reúnem e encontram expressão. Né? Aí o comentário aqui do Crossan, achei muito interessante. Ele fala assim, desses dois relatos não cristãos, né? Joséfo e Tácito. Ele diz assim, apesar das diferenças entre a imparcialidade calculada de Joséfo e a parcialidade cheia de desprezo de Tácito, eles concordam em 3 fatos bastante elementares. Primeiro, havia algum tipo de movimento associado a Jesus. Segundo, ele foi executado por uma autoridade oficial, por Pilatos, né? Os dois falam de Pilatos, né? Presumivelmente para encerrar o movimento. E terceiro, em vez de morrer, o movimento continuou a se espalhar. Permanecem, portanto, esses 3 fatos: o movimento, a execução e a continuação. Mas o maior deles é a continuação. Então, achei interessante esse contraste aí que Crossan fala desses 2 relatos. É isso, muito obrigado, então.